Boa noite a todos os irmãos. Boa noite. Boa noite, não ouvi? Aí sim, sejam muito bem-vindos a essa programação. Nós estamos muito felizes, né? Estamos aqui reunidos numa quinta-feira. Não é muito comum, né, termos programação de quinta-feira, mas hoje é uma ocasião muito especial, porque nós estamos em uma caravana jovem, né? Eu sei que às vezes durante a semana é um pouco mais corrido, mas pela graça de Deus estamos aqui. E nós iniciamos esse culto em nome de Jesus e queremos convidar vocês para ficarem em atitude de reverência, em pé. E agora nós vamos cantar um louvor, não é isso, Mi? Convido a equipe de louvor, então, para que venha aqui à frente e vamos juntos cantar o hino de número 25. Louvamos-te, ó Deus. Amém? Nesse momento, nós vamos meditar no que está escrito em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Convido agora os irmãos para que se coloquem de joelhos, para que nós possamos fazer oração para convidar Cristo para estar aqui conosco. Querido Deus, estamos aqui, Senhor, na sua casa. Te agradecemos por essa oportunidade e te pedimos que se faça presente aqui nessa reunião, que seja tudo para a sua honra e para a sua glória, que o Senhor possa falar ao coração de cada um aqui, vir ao encontro das nossas necessidades, que o Senhor possa usar o pastor também, que ele seja um instrumento em suas mãos para ser um canal entre os céus e a terra nessa noite, Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor. Te oramos em nome de Jesus. Amém. E hoje, nessa noite, nós estamos, mesmo que durante a semana, nós estamos cheios aqui de todos os jovens e adolescentes. E nesse momento, nós escutaremos um louvor especial pelo Grupo Atos. Convido os meninos que venham aqui na frente para que nós possamos louvar juntos. Logo em seguida, também, o Grupo Teens vai louvar a Deus com mais 2 hinos.
Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia no jantar que ela chegou sem se notar, ajoelhou-se aos pés do mestre, o vaso quebrou e o perfume se espalhou. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. São corações clamando aos céus. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Quando o mundo te desprezar e não puder achar saída, me deixe de perfumar, eu vou te levar aos pés do Senhor. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do
digno de meu louvor. É só pedir, eu cantarei a ti, seguirei por onde quiseres. Se cada estrela cantar e cada voz louvar, não demonstrará o amor que existe em mim. Eu viverei
Bom, nesse momento, nós vamos estar preparando o nosso coração pela mensagem, mas eu convido primeiro os irmãos para que nós possamos nos ajoelhar e fazer uma oração, para que Deus se faça presente e que possa acalmar os corações de todos que estão aqui, para que Ele possa nos conduzir e aquietar o nosso coração. Nós acabamos tendo um momento onde um adolescente acabou sendo muito assustado por uma situação que aconteceu, mas que o Senhor possa confortar seu coração. Está tudo bem, está tudo certo, todos estão bem. Ele acabou sendo assaltado, mas está tudo correndo bem. O Vinícius acabou sendo assaltado, teve um susto muito grande, mas está tudo bem, ele está bem. E nós vamos orar nesse momento para que o coração dele se tranquilize e para que o Senhor possa se fazer presente aqui e que nós possamos receber a mensagem nesse momento. Convido os irmãos que se coloquem de joelhos. Querido Pai que estás nos céus, nós estamos aqui nesse momento, Senhor, para te agradecer por essa oportunidade que nós temos de estar aqui e te agradecer porque mesmo com tudo que acontece ao nosso redor, o Senhor está cuidando e se mostrando presente em nossa vida, cuidando de nós em todos os momentos e porque o Senhor também cuidou de seu Filho. Te agradecemos porque pelo mar das provações, o Senhor se mostra presente e mostra que cuida de nós em todos os detalhes. E por isso queremos te pedir, Senhor, que o Senhor aquiete o nosso coração, que o nosso coração possa se acalmar e descansar em Ti, assim como o coração do Teu Filho, que ele possa ficar em paz e que nós possamos ouvir um pouco da Tua palavra e do Seu grande amor que cuida de nós a todos os momentos. Esteja conosco, é isso que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós convidamos agora o irmão Daniel Balbach, o pastor, que possa vir aqui. E antes dele começar a pregar, nós vamos conhecer um pouquinho mais o pastor, que veio de longe, mas que está aqui para trazer a mensagem. Boa noite, pastor. Boa noite. Seja bem-vindo. Vamos vir um pouquinho mais para cá? Boa noite, André. Boa noite. Sejam bem-vindos. Nós estamos muito felizes de receber o pastor aqui conosco, né, Mi? Uma programação muito especial. Nós agradecemos primeiramente a Deus, mas também agradecemos a disposição do pastor de estar aqui conosco para poder trazer a mensagem de Deus e ser usado por ele. E nós gostaríamos de conhecer um pouquinho mais sobre o irmão. Nós preparamos algumas perguntinhas gerais para a gente conhecer, né, algumas curiosidades do pastor. E a primeira pergunta é: qual a nacionalidade do pastor e onde mora atualmente? What's my nationality? Okay. So I was born in the United States of Eu America. nasci nos Estados Unidos da América. I'm American, Eu sou americano, but I'm also mas eu brasileiro também sou brasileiro. I have brasileiro blood. Eu tenho sangue brasileiro. My father was born here, Meu pai nasceu aqui, and so I'm coming back to então visit estou voltando aqui para visitar the country of my father. o país do meu pai. Yeah. Que bom. E há quanto tempo o irmão está no ministério? I'm 48 years old, Eu tenho 48 anos de idade, but I've only been in the ministry for 12 mas eu years. só estive no ministério por 12 anos. Short time. Tempo muito curto. Why so short? Por que tão curto? You will understand why Vocês vão entender por quê as I tell the story this evening. enquanto eu conto a história esta noite. Yeah. Parece curto, mas para a gente parece muito tempo. Pelo menos para mim é um tempo muito grande. Dá para aprender bastante coisa e viver bastantes experiências também. Bom, e agora nós queremos saber como que o irmão reagiu ao saber, né, a receber a notícia de que seria o novo diretor de jovens da Conferência Geral. Como o irmão reagiu com essa notícia? Thank you. That's a very good question. Essa é uma pergunta muito boa. I can say that during this time Eu posso dizer que durante esse tempo I was emotional. eu estava me sentindo muito emocional.
especially coming from the experience Especialmente vindo da experiência where I have come from, de onde eu vim. as you will hear this Como vocês vão evening. escutar esta noite. I felt very privileged. Eu me senti muito privilegiado. I know it's a huge Eu sei responsibility, é uma responsabilidade muito grande. and I know that there were many qualified people. E eu sei que haviam pessoas muito qualificadas. So I was very humbled Então eu fui muito humilhado, me senti muito humilhado and emotional, e emocional. and I was a little bit worried. E eu também estava um pouco preocupado. But I know if the Lord gave me the position, Mas eu sei que se o Senhor me deu essa that posição, He will give me the strength to be a Ele vai me blessing dar a to the força youth. de ser uma bênção. Yeah. Amém. Eu tenho certeza que o Senhor vai usar o irmão em todos os momentos e que nesse momento Ele use o irmão para poder trazer a mensagem a nós e que possa atingir os nossos corações. O Senhor te abençoe. Obrigado. Good evening, brothers and sisters and young people. Boa noite, irmãos, irmãs e jovens. I'm so happy to be here with you tonight. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. As I said, I am visiting the country of my father for the first time in 30 years. Como eu disse, eu estou visitando o país do meu pai pela primeira vez em 30 anos. I was here when I was 18, Eu estava aqui quando eu tinha 18 anos. and I believe I was either in Via Matilde or Artur E Alvim, eu or creio que eu estava maybe ou na Vila both Matilde ou em churches. Arthur Alvim, ou talvez nas duas igrejas. Maybe both, probably Talvez, both churches when I provavelmente nas was duas igrejas. 18, about 30 years ago. Quando eu estava com 18 anos, há 30 anos atrás. So it's a blessing to be back. Então é uma bênção estar de volta. Now I want to share something with you today. Agora eu quero compartilhar algo com vocês hoje. And of course this message is for everyone, the young people and the adults. E é claro que essa mensagem é para todos aqui, os jovens e os adultos. But this evening I will focus on the young people. Mas esta noite eu vou focar mais nos jovens. And I want to share E eu quero compartilhar that in this life, que nesta vida, whether you know it or not, quer você saiba ou não, you are on a journey. você está em uma jornada. You are on a journey, Você está em uma jornada. and that journey has a destination. E essa jornada tem um destino. Now, along the way on this journey, Agora, através desse caminho, nesta jornada, there are some detours, há alguns desvios, some stops algumas paradas that you will make. que você vai fazer. Some of those detours are okay, Alguns desses desvios são bons. and some of those detours may not be the best detour E alguns desses desvios podem não ser o melhor desvio. because they may not help you get to your destination. Porque eles podem não te ajudar a chegar no seu destino. When I was on my journey now here to Brazil, Quando eu estava agora na minha jornada para o Brasil, we had a stop in Washington, D.C., nós paramos em Washington, D.C. and our plane was delayed E nosso avião foi atrasado, because something was broken in the plane. porque algo estava quebrado no avião. And then they told us that it will not leave tonight. E então eles nos disseram que ele não sairia à noite, It will leave in the morning. sairia de manhã. And during this time while we were waiting, E durante esse tempo que nós estávamos esperando, I met one Brazilian man eu encontrei um homem brasileiro. because the plane was full of Brazilians. It was Porque coming to Sao o avião Paulo. estava cheio de brasileiros, estava vindo para São Paulo. And I started speaking to this man. E eu comecei a conversar com este homem. And I shared a little bit my testimony with this E eu man. compartilhei um pouco do meu testemunho com esse homem. And he said, "Wow, I had a very similar testimony." E ele disse, nossa, eu tenho um testemunho muito He parecido. said when he was 62 years old, he almost died. Ele disse que quando ele tinha 62 anos, ele quase morreu. And for the last 3 years, he changed his life. E nos últimos 3 anos, ele mudou a sua vida. And he's getting to know God. E ele está começando a conhecer And I will Deus. share this message with him when E I eu vou get the link. I will compartilhar share essa it with him. mensagem com ele quando eu conseguir o link. Eu vou compartilhar com ele. And so this man also that I met at 62
Então esse homem que eu conheci há 62 anos de on his idade, journey in life, na sua jornada de vida, he made some wrong detours. ele fez alguns desvios errados. And it almost cost his life. E quase ele custou sua vida. But thank God, Mas graças a Deus, he was able to find the Lord. ele encontrou ao Senhor. And there's a chance. E há uma chance. Now, as you hear my testimony tonight, Agora, enquanto vocês escutam meu testemunho esta noite, I want to encourage you. eu quero encorajá-los. Don't make those wrong detours. Não faça esses desvios errados. Stay on the right path. Esteja no caminho correto. So I will share a little bit now. Então eu vou compartilhar um pouco agora. What is the purpose of a testimony? Qual que é o propósito de dar um testemunho? Many times people think a testimony is to hear a good story. Muitas vezes as pessoas pensam que os testemunhos são para escutar uma história legal. Or sometimes they believe it's to satisfy their curiosity. Ou talvez para satisfazer a sua curiosidade. But why does the Bible say we need to share our testimony? Mas por que a Bíblia diz que você precisa compartilhar um testemunho? The Bible says in Revelation 12 verse 11, A Bíblia diz em Apocalipse 12:11, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. And so we see from the Bible Então nós vemos pela Bíblia that the purpose of a testimony que o propósito de um testemunho is to gain encouragement é para ganhar força, coragem, when we hear someone else's story, quando nós escutamos a história de alguém, so that we may be able to overcome problems and trials that we're having in our para life. que nós possamos vencer problemas e dificuldades que nós temos na nossa vida. And so my wish for you this evening, my Então, prayer, minha oração, meu desejo para você essa as noite, you are going through struggles and trials in your life, enquanto vocês passam por lutas e problemas nas vidas de vocês, that as you hear this story, é que enquanto vocês escutam essa história, that you may gain strength and encouragement para que vocês ganhem força e coragem to face the trials that you're going through. para enfrentar as provas que vocês estão passando. Now, I was raised in a very good Christian home. Agora, eu cresci num lar cristão muito bom. I'm from the Reformed Church, 4 generations on both sides. Eu sou a I'm the quarta fourth. geração de reformista dos I'm dois the fourth. lados. Eu sou a quarta And geração. my parents raised me according to the E Bible. meus pais me cresceram de acordo com as escrituras. When I became around 18 years old, Quando eu fiz 18 anos de idade, I felt that my freedom was being restricted eu senti que minha liberdade estava sendo restringida at my father's home. na casa dos meus pais. And I misunderstood my parents' love and care for me. E eu entendi errado o amor e o carinho dos meus pais por mim. And so with this mindset, Então, com essa mentalidade, I decided to go and look in the world eu decidi ir e olhar no mundo to find true fun and happiness. para encontrar a verdadeira alegria e divertimento. And so I started on a journey Então, eu comecei uma jornada in a wrong direction. na direção errada. In the Bible, there's another story about another young man who went on a journey in the wrong direction. Na Bíblia também tem uma história sobre um outro jovem que foi numa direção errada. We know the name of this young man Nós sabemos que o nome desse jovem as the prodigal son. como filho pródigo. And we know one of them, E nós sabemos que um he deles went on a journey. foi em uma jornada. Now, when he went on a journey, Agora, quando ele foi em uma jornada, the Bible says that he wasted something on that journey. a Bíblia diz que ele gastou algo nessa jornada. Next one. Okay. One back. One back. This one, if you can get this one. Yeah. So on this journey, Então, nessa jornada, the Bible says he wasted his substance. a Bíblia diz que ele gastou aquilo que ele tinha. And in English, this word desperdiçou Em inglês, essa palavra desperdiçou is substance. é Substance. essa palavra bens é substância. And that's 2 words in English. E isso são duas palavras em inglês. It's one word is sub, Uma palavra é sub, and that means below, isso significa abaixo, and the other word is stance.
E a outra palavra é permanecer. That means how do you stand? Significa como você permanece, como você fica de pé. So substance is what you are standing on. Então, substância significa onde você está pisando. Let me ask you a question. Deixe-me perguntar algo a você. Young people, Jovem, do you know what you're standing on? você sabe no que você está pisando? Is it important to know? É importante saber. What we are standing on, another word for that, A outra palavra para o que nós estamos ficando sobre is our foundation. é nossa fundação, nosso What is fundamento. your foundation? Qual é o seu fundamento? I pray that your foundation Eu oro que o seu fundamento is those good qualities that your parents taught you. são essas boas qualidades que os seus pais te ensinaram. Spiritual qualities, Qualidades espirituais, mental qualities, qualidades mentais, physical qualities. qualidades físicas. That's your foundation. Esse é o seu fundamento. Now, when I was going into the world, Agora, quando eu estava indo ao mundo, I wasted my substance, eu gastei o meu fundamento, my foundation, my years of life, meus anos de vida, my youth, minha juventude and many other qualities that were not necessarily finances, e muitas outras qualidades que não eram necessariamente financeiras, but these were qualities of life that I wasted. mas essas eram qualidades de vida que eu gastei. And at the age of 18, E na idade de 18, I started to go to bars and nightclubs on the weekends. eu comecei a ir a bares e a baladas nos fins de semana. Little by little, Pouco a pouco. I started to go. I thought I was looking for fun Eu comecei a ir e eu falei, não, eu estou procurando divertimento and happiness. e alegria. And little by little, I started to do more and more and more. E pouco a pouco eu comecei a fazer mais e mais e mais. Pretty soon, these addictions took hold of my life. Rapidamente esses vícios tomaram conta da minha vida. Before I knew it, Antes que eu soubesse, I was addicted eu era and, viciado and involved e with envolvido com alcohol, álcool, tobacco, fumo, drugs, drogas, gangs, gangues and organized crime. e crime organizado. And this life took a hold of me. E essa vida me dominou. Desculpa. And this life took a hold of me. E essa vida me dominou. And I felt like, as it says in the Bible. You can go to the next slide. E eu senti, como diz na Bíblia, Next couple slides. I felt like, as it says in the Bible, eu senti como diz na Bíblia, I felt as if I was a slave eu senti como se eu fosse um escravo to my addictions. para meus vícios. And the Bible says, E a Bíblia diz, and he shall be holden with the cords of his sins. e a Bíblia diz que ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. And so I felt like a slave to my sins. Então eu me senti como um prisioneiro dos meus pecados. There was a time when I wanted to get free, Havia um tempo em que eu queria me tornar livre, but as a slave, there was nothing I could do to get free. mas como um escravo não tinha nada que eu podia fazer para The ficar same things livre. that I thought would bring me true fun and happiness, As mesmas coisas que eu vi que me dariam alegria e felicidade verdadeira, they made me a slave. me fizeram um escravo. During this time, Durante esse tempo, one pastor, Brother Livio, maybe you heard Brother um pastor, irmão Lívio, talvez vocês escutaram do Livio, irmão he was Lívio. speaking with my father when I was living this life. Ele estava conversando com o meu pai enquanto eu vivia esta vida. My father was crying, Meu pai estava chorando. and my father told him, E meu pai disse a he ele, said, I don't care how bad the life of my son gets. ele disse, eu não me preocupo em quão ruim a vida do meu filho pode se tornar. Even if my son is in a pit of mud or of dung, Ainda que meu filho esteja no buraco de lama ou de vômito, I will do whatever it takes to go down and to bring my son to be back with me. eu vou fazer o que for necessário para ir lá embaixo e trazer meu filho de volta comigo. Many years later at my baptism, Muitos anos depois do meu batismo, my mother shared her favorite verses with me.
Minha mãe compartilhou os seus versículos favoritos comigo. I want to take a look at some of them. Eu quero dar uma olhada em alguns deles. This is one of her favorite verses. Esse é um dos versículos favoritos dela. Isaías. She says like this in Isaiah. The Bible says. A Bíblia diz assim em Isaías. The Bible says, A Bíblia diz: I will save my children. Eu salvarei meus filhos. These verses were very encouraging to my mother Esses versículos foram muito encorajadores para minha mãe, because of the many near-death experiences I had. por causa das muitas experiências de quase morte que eu tive. There was one time Houve uma vez where I had a near-death experience, and I had many of these. onde eu tive uma experiência de quase morte, eu tive muitas dessas. And one time I went to a bar. E uma vez eu fui para um bar, I was 22 years old. eu tinha 22 anos de idade. I was very intoxicated, Eu estava muito intoxicado, and I will make the story short. e eu vou fazer a história curta. But I was jumped by six guys, 6 rapazes pularam para me bater, and they kicked my head with steel-toe boots e eles chutaram a minha cabeça com bota de cano de ferro for about 3 minutes. por 3 minutos And seguidos. so I have 2 metal plates in my head Então eu tenho 2 placas de metal na minha and cabeça 32 screws. e 32 If parafusos. you see my head here, Se você olhar minha cabeça you bem can aqui, see I have a scar here. você pode ver que eu tenho uma It cicatriz goes aqui all the way across. que vai por toda a parte frontal. So the doctor cut my face here, Então o doutor cortou minha cabeça aqui, peeled my skin back, ela tirou a minha so that pele she para could fora put here 2 plates. para que ela pudesse colocar aqui 2 placas. When I went to the doctor, Quando eu fui ao médico, she said, "Do you believe in God?" ela perguntou: "Você crê em Deus?" I said, "Yes, I do." Eu falei: "Sim, eu creio." She said, "It is a miracle that you are alive." Ela disse: "É um milagre que você está vivo." She says, "You have over 40 breaks and fractures in your frontal lobe." Você tem mais de 40 quebras e fraturas no seu lóbulo frontal. She said, "One more kick in your head would pop like a watermelon." Ela disse: "Mais um chute e a sua cabeça ia explodir como uma melancia." So these are the experiences that I was having. time Então after essas time. eram as experiências que eu estava tendo tempo e tempo novamente. You could imagine my mother and my father, how they were every time I would Você come pode home. imaginar minha mãe e meu pai como eles estavam toda vez que eu ia sair. Another favorite verse of my Outro mother. versículo favorito da minha mãe. Jeremiah 32:27. Jeremias 32:27. The Bible says, A Bíblia "Behold, diz: I am the Lord, the God of all flesh. "Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Is there anything too hard for me?" Há alguma coisa difícil demais para mim?" You know, many of even my family members, Você sabe, mesmo muitos dos meus familiares, maybe many people from the church, talvez muitas pessoas da igreja, because the life I was living, por causa da vida que eu estava vivendo, they gave up on me. eles desistiram de mim. They lost hope. Eles perderam a esperança, Because humanly speaking, porque humanamente falando, to get out of the life I was in para sair da vida em que eu estava, was impossible. era impossível. Era impossível. But my mother never lost faith. Mas minha mãe nunca perdeu My a sua father fé. never lost faith. Meu pai nunca perdeu a sua fé. She would pray and claim these promises. Ela orava e clamava por essas Every time I had promessas. these near-death experiences. Todas as vezes que eu tive essas experiências de quase I want morte. to return to the story of the prodigal son. Eu quero retornar à história do filho pródigo. There came a time in the life of the prodigal son Chegou um momento na vida do filho pródigo where the fun was not fun anymore. em que o divertimento não era mais divertido. The pleasure was not pleasurable anymore. O prazer não era mais prazeroso. And there came a time where he found himself feeding the pigs. E chegou um momento em que ele se encontrou alimentando os porcos. Now, for a Jewish person, Agora, para um judeu, this was terrible. isso era terrível. Not only did they not eat a pig, Eles não somente não comiam porco, but they wouldn't even touch a pig. mas eles nem tocariam em um porco. Isso era terrível para eles. And now he was living with the pigs E agora ele estava vivendo com os porcos and eating with them. e comendo com eles. That's how terrible his life was. That's how terrible his life was. Isso é quão terrível era a sua vida. And at this time, E neste momento,
I came to a point in my life where I hit rock bottom. Eu cheguei em um momento da minha vida em que eu acertei com tudo o fundo do My poço. life was like I was living with the pigs and eating with the pigs. Minha vida era como se eu estivesse vivendo e morando com os porcos. I felt like it says in Romans, Eu me senti como diz em Romanos: "Oh wretched man that I am, miserável homem que eu sou, who shall deliver me from the body of this death?" quem me libertará do corpo dessa morte? And at this time, E neste momento, I was 35 years old. eu tinha 35 anos. Remember, I told you why I worked so short for the church. Vocês se lembram por que eu disse para vocês que eu trabalhei tão At this pouco para a time, when I igreja? experienced this, I was 35 years old. Neste momento, as minhas experiências, eu tinha 35 anos. I had no money. Eu não tinha dinheiro. I had no car. Eu não tinha carro. I was at the bottom of my life. Eu estava no fundo da minha I had vida. no home. Eu não tinha casa. I had no place to go. I had Eu não tinha nothing. nenhum lugar para ir. Eu não tinha nada. I had been addicted to tobacco, Eu fui viciado em fumo, marijuana, alcohol maconha, álcool for 17 years. por 17 anos. And to a very strong chemical drug called methamphetamine E para uma droga muito forte chamada metafetamina for 9 years. por 9 anos. And all these things, they took their effect on me. E todas essas coisas me afetaram. They cost me everything. Me custaram tudo. I was basically homeless. Eu era At the basicamente point um of being mendigo. homeless. No ponto de ser um mendigo. Now, right before I hit this rock bottom in my life, Agora, justo antes de eu chegar no fundo do poço, my father was diagnosed with a rare form of brain cancer. meu pai foi diagnosticado com uma forma muito rara de câncer cerebral. The name is glioblastoma. O nome é glioblastoma. If you get this cancer, Se você pega esse câncer, you get 2% survival chance. você tem 2% de chance de sobreviver. When I heard about my father getting this disease, Quando eu escutei que meu pai recebeu essa doença, my heart sunk meu coração se quebrou. because my father was the dearest person on this earth to me. Porque meu pai era a pessoa mais querida nessa terra para mim. I will tell you why. Eu vou dizer a vocês por quê. Because as I told you a little bit about my story, Porque eu contei para vocês um pouco da minha história. I was always coming home. Eu estava sempre voltando para casa. I had tickets Eu because I tinha- would drive without a license. Eu tinha multa porque eu dirigia sem carteira. Thousands of dollars. Milhares de dólares. I would wreck my car. Eu ia bater o meu carro. I needed a new car. Eu precisava de um carro novo. I would go to jail. Eu ia para a prisão. I needed someone to pay so Eu that I precisava de could get alguém out para of jail. pagar para que eu pudesse sair da prisão. And you know what? E você sabe o quê? Every single time Todas as vezes, my father came meu pai veio and he paid the price. e ele pagou o preço. Every time. Todas as vezes. The title of this story O título dessa história is Coming Home, é Voltando para Casa the Love of the Father. para o amor do Pai. And if you understand one thing from this story tonight, E se você entender uma coisa dessa história hoje, I pray that you understand how much God the Father and Jesus loves you. eu oro para que você I pray entenda that you understand that. quanto Deus, o Pai e o Filho te amam. My father, I would come to him again and again and again and again. Eu ia voltar para meu pai de novo e de novo e de Every novo. time he would pay the Todas price. as vezes ele ia pagar o preço. And he never told me, you stupid son, E ele nunca me disse, seu filho burro, you are good for nothing. você não serve para nada. You shame my name. Você envergonha o meu nome. Never. Nunca. He would pay the bill Ele ia pagar o preço. and he would put his hand on my shoulder, E ele ia colocar sua mão no meu ombro. and say, come son, come. E dizer, venha filho, venha. Let's try to do better next time. Vamos tentar fazer melhor da próxima vez. What an incredible love. Que amor incrível. As my father was sick, Quando meu pai estava doente, I told myself, I want to get better.
Eu disse para mim, eu quero melhorar. I want to get rid of these drugs. Eu quero me livrar dessas addictions. drogas. I wanna leave desses this life. vícios. Eu quero me libertar I dessa want to vida. come back to a good life while Eu my quero father is voltar para uma alive. vida boa enquanto meu pai está vivo. I want him to see me doing good. Eu quero que ele me veja melhorando. And I tried to do better. E eu tentei melhorar. I would go to church. Eu ia ir para a igreja. I was using drugs, but I Eu would go estava to usando as church. I was drogas, mas eu ia smoking. para a I would igreja. go Eu to estava church. fumando, eu ia ir para a igreja. And I tried to do better. E eu tentei melhorar. As my father heard Quando that meu I pai was escutou going que eu to estava indo church, para a igreja, he lived on the other side of the country. ele vivia no outro lado do país. But every Sabbath, somebody would send a message to my father, your son is in church. Mas todo sábado alguém ia mandar uma mensagem para meu pai, seu filho está na igreja. When my father had this cancer, Quando meu pai tinha esse câncer, they removed the cancer, eles tiraram o and câncer. my father was a big man, E meu pai era um homem and grande. immediately after the surgery, E imediatamente depois da he cirurgia, became very weak. ele ficou muito fraco. He lost maybe 120, 130 pounds. Ele perdeu talvez 30, 40 quilos. He was barely holding on to life. Ele mal conseguia se segurar na vida. And as he would hear that I'm coming to church, E quando ele escutava que eu estava vindo para a I would igreja, call my mom and I said, Mom, eu how ia chamar minha mãe how e is dizer, dad? mãe, como o pai está indo? And she said, he's doing a little better. E ela dizia, ele está melhorando um pouco. And then for some reason, I wasn't able to go to church. E por alguma razão eu não podia ir para a igreja. And I would call my mom, how E eu is ia dad? chamar minha mãe, como está o meu pai? He's not doing good. Any day he can go. Ele não está muito bem, qualquer dia ele pode morrer. Then I started going again. E eu comecei a ir de novo. How is dad? Como está o meu pai? He's doing a little better. Ele está melhorando. Then I realized Então eu percebi. my father, knowing when I went to church and when I didn't, Meu pai sabendo quando eu ia para a igreja e quando eu não he ia. was trying to hold on to life Ele estava tentando se segurar à vida so that he could see me para que ele pudesse me return ver to my proper voltar upbringing. para o lugar de onde eu cresci. But as hard as I tried, I couldn't do it. Mas não importasse o quanto eu tentava, eu não conseguia. I couldn't make it to church anymore. Eu não podia mais ir para a igreja. And one day I got the phone call. Um dia eu recebi a chamada. My father had died. Meu pai tinha morrido. He had made the ultimate sacrifice for me. Ele fez o último sacrifício, o sacrifício maior por mim. One person, Uma pessoa, one pastor. um pastor. He asked my father when he Ele was perguntou ao alive. meu pai quando ele estava vivo. He said, Paul, Ele perguntou, Paulo, what will you do o que você vai fazer if your son does not come back to God before you die? se o seu filho não vier de volta para Deus antes de você morrer? And my father, very weak, E meu pai, muito fraco, he said, well, maybe my death will bring him back. ele disse, talvez a minha morte o traga de volta. And if that happens, E se isso acontecer, it's well worth it. vai ter valido a pena. So my father made the ultimate sacrifice. Então meu pai fez o sacrifício maior. After he died, Depois que ele morreu, my life went down terrible. minha vida foi terrível. I was sleeping on a couch, Eu estava dormindo num sofá and I had no more money. e eu não tinha mais dinheiro I had no more drugs Eu to não tinha give to mais the people where I drogas. was sleeping. para dar para as pessoas enquanto eu estava dormindo. And they said, it's time to leave. E eles disseram, é hora de ir That day I was embora. completely homeless. E este dia eu estava completamente sozinho. I had an appointment, very important appointment that eu day tinha with the doctor. Eu tinha um compromisso muito importante com o médico. And I had no car to go. E eu não tinha carro para ir. And something told me, call your grandmother. E algo me disse, chame a sua avó. So I called my grandmother. Então eu chamei a minha avó. And I said, can you please help me? E eu perguntei, você pode, por favor, me She ajudar? said, yes, I will help you. Ela disse, sim, eu vou te So she ajudar. took me to the Então doctor. ela me levou ao I went médico. to the doctor. Eu fui ao médico. Somehow we missed E the de alguma appointment. maneira nós perdemos o compromisso. We had to come back the next E day. nós tivemos que voltar no outro dia. So then as my grandmother was bringing me back, Então, enquanto minha mãe estava me trazendo para a consulta, she said, where do you want me to leave you? ela perguntou, onde você quer que eu te deixe? I said, honestly, Grandma, I'm homeless. Eu disse, mãe, avó, eu não tenho onde ir. I don't know where to go. I had eu one não sei place para I onde could ir. go, but I didn't want to go there because there they were using the drugs intravenously. Eu tinha um lugar para ir, mas eu não queria ir lá porque lá eles estavam usando drogas intravenosas. And I was not doing that, and I knew that would be terrible. E eu não estava fazendo isso e eu sabia que isso seria terrível. I said, Grandma, I don't know where to go. Eu disse, mãe, eu não sei para onde ir. But I said, you can drop me at Mas eu this disse, house. você pode me deixar But nessa I don't wanna casa. go there. Mas eu não quero ir lá. But she said, since I will take you tomorrow,
E ela disse, como eu vou te levar amanhã? Call your grandfather Chame o seu pai, and o seu avô, ask if he will let you stay. e pergunte a ele se ele vai deixar você ficar. My grandparents were Slavic, Meus avós eram eslávicos, very strong. muito fortes de Because I was not temperamento. living a good life, Porque eu não estava vivendo uma vida my muito grandfather boa, was tough. meu avô era duro comigo. I didn't want to call my grandfather. I told não him, queria no, chamar no, meu no. avô. Eu disse, No, I não, said, não, não. put me here. I will stay Eu disse, here. pode me deixar aqui, eu vou ficar aqui. And my grandma said, no, no, E call your minha avó grandfather. disse, não, não, And chame o seu I avô. called him. E eu chamei ele. Said, please, can I stay the night? I need to go to the doctor tomorrow. E eu perguntei, por favor, posso ficar essa noite? Eu quero ir para o doutor amanhã. And my grandfather said, one night? E meu avô disse, uma noite? I said, one night. Uma noite, eu He disse. said, okay, you come. Ele disse, ok, você pode I vir. went to their house that night. Eu fui para a casa deles essa I noite. slept good. Eu dormi bem. I ate good. Eu comi bem. I woke up in the morning. Eu acordei de manhã. We were having breakfast before we went to the doctor. Nós estávamos tendo café da manhã antes de eu ir para o médico. My grandfather looked across the room, across the table. Meu avô olhou assim pela mesa, através da mesa. He said, grandson, Ele disse, neto, are you not sick of this life? você não está cansado dessa vida? If you want, we will pay for you to go to a rehabilitation center. Se você quiser, nós vamos pagar para você ir para uma casa de reabilitação. We can get you there tomorrow. Nós podemos te colocar lá amanhã. But you know, I still had the mind of an addict. Mas você sabe, eu ainda tinha a mente de um viciado. So I said, no, grandfather, it's okay. I don't want to. Eu disse, não, avô, tá bem, eu não preciso disso. Eu Then não my quero. grandmother took me. Então minha avó me pegou, went me to the levou. doctor. Nós fomos pro médico, We were coming back, nós estávamos retornando. and I started thinking in E my eu head. comecei a pensar na minha mente. I started thinking, Eu I'm comecei a stupid. pensar, eu sou burro. I'm 35 years Eu old. tenho 35 anos de idade. I don't have anything, no eu não tenho house, no nada, car, não, nothing, não tenho no casa, money. não tenho carro, não tenho dinheiro. I need a car Eu preciso de um carro so that I can sell drugs, para que eu possa vender drogas, so that I can make money. para que eu possa fazer dinheiro. So I said, I will tell my grandfather when I Então eu come disse, back, eu vou dizer pro meu avô quando eu voltar, I will go. eu vou ir. Because I knew that after 2 weeks of being in the place, Porque eu sabia que depois de 2 semanas neste lugar, my grandfather would buy me a car. meu avô me compraria um carro. You understand? This is the mind of an addict. Você entende? Essa é a mente de um viciado. But I didn't know Mas eu não sabia that the Holy Spirit used this que o Espírito Santo usou isso to start me on a new journey. para me colocar numa nova jornada. Remember I said we're all Vocês here on a lembram que eu disse journey, que nós estamos todos aqui numa jornada, whether you know it or not. quer você saiba ou não. And so the next morning, Então, na próxima manhã, at breakfast, no café da manhã, I told my eu grandfather, disse ao meu avô, I'm ready to go. eu estou pronto para ir. And after I told him, E depois que eu disse isso a ele, remember why I wanted a car? vocês se lembram por que eu queria o carro? For the wrong reason. Para a razão Go errada. back and do drugs Para again. voltar a vender drogas. But that day, Mas este dia, my grandfather, my mother, my brothers, they were calling to arrange the place for me to go. meu avô, minha mãe, meus irmãos estavam ligando para o lugar para que eu pudesse ir. It was in a far state. Era num estado muito longe. While they were organizing the place, Enquanto eles estavam organizando o lugar, the Holy Spirit started to work on my o mind. Espírito Santo começou a trabalhar na minha mente. And the Holy Spirit spoke to me. E o Espírito Santo falou And he comigo. said, Daniel, E ele me disse, Daniel, you're 35. você tem 35. You have nothing. Você não tem nada. And you're going to go to this place to get a car to go do these things E again? você vai para esse lugar para conseguir um carro para ir de novo fazer essas coisas? And I thought, yeah, that's kind of dumb. E eu pensei, isso é meio estúpido, Remember né? now, I was 2 nights sleeping good. Se lembrem que agora eu estava dormindo No 2 drugs, noites good bem. food. Sem drogas, com My comida mind started boa, to minha clear. mente começou a se The limpar. Holy Spirit was talking to O me. Espírito Santo estava falando comigo. So I agreed. Então eu And I aceitei. said, you know what? I'm Então eu not going disse, to get quer saber? spiritual. Eu não vou virar I'm espiritual. not going to get very spiritual. Eu não vou ser muito espiritual. I will just go Eu vou só ir and I will try. e eu vou tentar. I will try to get Eu vou sober. tentar ficar I sóbrio. want to get these monkeys off my back. Eu quero These tirar addictions. esses vícios das minhas costas. So I went with this mentality. Então eu fui com essa mentalidade. In 3 days after I agreed, I was on the plane. E 3 dias depois que eu concordei, eu estava no avião. I went to this place Eu fui para esse lugar because of the drug that I was using. por causa da droga que eu estava usando. You don't sleep for weeks. You Você don't não sleep. dorme por semanas. Você não So dorme. at this place, I just slept and ate, slept Então, and ate, slept and neste ate. lugar eu só comi e dormi. Comi For e dormi. one week. Por uma semana. 1 week. Uma semana. One day,
Um dia, one man at the place. homem nesse He was an lugar Adventist man. era This adventista. place was not for drug addicts. Esse lugar não era para viciados It em was a drogas. lifestyle center for people who wanted to lose weight, Era centro de qualidade de vida para quem queria perder peso, overcome diabetes. vencer diabetes. And so I was the Então only eu era o addict there. único viciado lá. I was the only addict there. Eu era o único And viciado one man- lá. E homem, He said, Daniel, ele disse, Daniel, right after lunch. logo depois do almoço. Yeah, already now I was feeling better. Eu já estava Because começando I a me had sentir slept a melhor lot. porque eu tinha dormido bastante. I had ate a lot. Eu tinha comido bastante. He said, come, Ele let's go disse, for a walk. vem, vamos caminhar. We went for a Nós walk. começamos a caminhar. He told me why he was at the place. Ele me disse por que ele estava nesse He lugar. said, I need E to ele lose disse, weight. eu preciso perder peso, diabetic. eu tenho diabetes. Okay. Then he said, why are you here? E ele perguntou, e por que você está aqui? I told him the drug that I was on. E eu disse a ele a droga que eu It's a usava. very strong drug. Everyone knows it's terrible. Uma droga muito forte, todo mundo sabe que é terrível. He said, what? Ele disse o quê? Praise the Lord. Graças a That's Deus! so good that you're Isso é here. muito bom que você está aqui. Oh, yes, thank God. Graças a Deus. I said, then he E eu said, look, disse- you e ele need to disse, come tonight to worship. Você precisa vir para a igreja hoje à noite. Every day this place had worship. It was an Adventist, Todos os very dias nice esse lugar Adventist center. tinha culto. Era um Every lugar day they had adventista worship. muito bom. Todo dia Every eles tinham day they had culto. lectures. Todo dia eles But I tinham never mensagens. went. I never Mas eu went. nunca fui. But this day I went to the worship. Mas esse dia eu fui para o culto. When I went to the worship, Quando eu fui para o culto, we started singing a song nós começamos a cantar um hino from the old Adventist hymnal. do Inário Adventista Antigo. A song that I remember as a child. Uma música que eu me lembro como quando criança. And as I was listening to that song, E quando eu estava escutando para esse hino, I just started crying. eu só comecei a chorar. And the Holy Spirit E o started Espírito speaking Santo to me começou a again. falar comigo de novo. And the Holy Spirit told me, Daniel, E o Espírito Santo me disse, Daniel, in the beginning I wanted you to come here, no começo eu queria que você viesse and aqui. you agreed only to come to get a car. E você queria vir somente para conseguir um carro. Then I spoke to you and Então I eu said, falei com você e eu disse, "Why don't you por get que você sober?" não fica sóbrio? and you said, E okay. você disse, tudo bem. And now, E Daniel, agora, I'm Daniel, speaking to you eu estou again. falando com você de novo. And as I was hearing this song, E and the Holy enquanto eu Spirit was estava speaking to me, escutando este hino, o Espírito Santo estava falando comigo. and I understood that the Holy Spirit was saying, E eu entendi que o Espírito why Santo don't estava you now falando, you por que come você one agora step further on não your dá journey mais um passo na sua jornada and give your life to me? e dá a sua vida para mim? And I said, yes, E eu Lord, I want to disse, do it. sim, Senhor, eu quero fazer isso. And so right then and there, crying, Então, justo I ali, didn't chorando, speak to anybody. eu não conversei com ninguém. I said, I will give my heart to you. Eu disse, eu vou dar meu coração a você. I said, I will give my heart to you. Eu disse, eu vou dar meu coração a você. After that time, Depois desse momento, I continued. eu continuei. Every day I went to worship. Todo dia eu fui And I pro would culto grow e eu spiritually, comecei a grow crescer spiritually. I was there espiritualmente, for 2 crescer. weeks. Eu estava I was lá there por for 2 weeks. 2 semanas. At the end of this program, No final desse programa, right before the end, I met a man justo antes do final, eu encontrei um who was homem walking on the que street. estava caminhando na He was rua. in the nature. Ele this estava place. no meio da natureza, esse And there lugar was era a na man, he natureza. was like E me. esse homem era como An eu, addict. um viciado. And he was looking E ele for help. estava olhando, procurando por And ajuda. I invited him to E eu church. convidei ele para a igreja. Then I left that place Então eu deixei esse lugar and I went to another place. e eu fui para outro lugar. By this time, my grandparents bought me a car, E neste momento meus avós me compraram um but carro. I did not use it for bad things. Mas eu não usei para coisas ruins. I made a commitment to the Lord. I Eu fiz wouldn't. um comprometimento com wouldn't even Deus. Eu turn the não wrong. vou, I wouldn't even turn the wrong radio eu station. não vou ligar nem a estação de rádio errada. I didn't want to go back to that Eu life. não quero voltar a essa vida. And 1 week E later, uma semana depois, that man's wife called me a esposa deste homem me chamou she said, e ela disse: my husband really needs help. meu esposo realmente precisa de She ajuda. heard how I was Ela escutou como eu blessed estava, by getting off the como eu drugs. fui abençoado por She sair said, das my drogas. husband needs help. Meu esposo precisa de ajuda. And I was in another state. E eu estava em outro estado. And I was by the church in Hoanoke. E eu estava próximo da igreja de Roanoke. And I told the brethren, E eu disse aos irmãos: I said, look, eu this disse, guy olha, needs help. We had a esse homem precisa de sanitarium, ajuda. our own church sanitarium. nós tínhamos nosso próprio And hospital. I told the lady, I said, look, I will organize some money, we will collect, E eu disse à senhora: eu vou organizar algum And I will dinheiro, nós pick vamos him up, recolher, eu vou pegar ele and we will go e to nós the vamos ir sanitarium. para esse hospital, para So essa the clínica. church made a collection, Então a igreja coletou uma and I brought oferta that man and helped him e with eu his trouxe recovery. esse homem e eu ajudei com a sua
At com that a sua time, the recuperação. Holy Spirit spoke to me the fourth time E nesse momento o Espírito Santo falou comigo na quarta and vez. said, Daniel, E ele disse, Daniel, and put me through all the steps. First, you wanted a car. eu coloquei você, ele colocou, Then ele you me agreed lembrou de to todos get os passos. sober. Primeiro você usou o carro, Then- depois eu then te you convenci a agreed ficar to give your heart to sóbrio, me. depois você concordou em dar seu coração Now para I mim, want you to e make agora eu one quero more que você step. dê um passo mais. Just like you helped this man, Assim como você ajudou esse homem, are you willing to come você work está for pronto me para vir trabalhar para mim, for the rest of my life, para o resto for the da rest sua of your life, vida and help others? e ajudar outros? And I said, yes, Lord, I am. E eu disse, sim, Senhor, eu estou pronto. But I did not understand what I was saying at that Mas eu não time. entendi o que eu estava dizendo nesse I momento. did not know that I would Eu be não in the sabia ministry. que eu estaria no I did not ministério. have that thought. Eu não tive esse pensamento. I just agreed. Eu só aceitei. About 8 months later, 8 I meses depois, became a Bible worker. eu me tornei um obreiro. As we continue, Enquanto nós I continuamos, want to share with you, brothers and sisters, eu quero compartilhar com vocês, irmãos, that just like the prodigal son, que assim como o filho pródigo, I was gone, I was lost. eu estava perdido. But in Luke chapter 15, verse 18 and Mas em 19, Lucas 15, 18 e 19, I decided that I will go home. eu decidi que eu ia voltar para casa. Next one. And so, my dear friends, Então, meus queridos I have amigos, come home and I've been greatly blessed. eu voltei para casa e eu tenho sido grandemente I've been abençoado. greatly blessed. It's Eu fui been abençoado 13 grandemente. years of sobriety that God has São given me. 13 anos de sobriedade que o Senhor me Almost tem dado. 12 years of Quase working for 12 Him. anos de trabalhando para Ele. Almost 10 years of being married to a beautiful woman that God saved for me. Quase 10 anos casado com uma mulher linda que Deus God has enviou para given me mim. 2 children. I have a 4.5-year-old Deus me daughter, deu 2 crianças. Eu tenho uma filha de 4.5-year-old 4 and a anos e meio 1.5-year-old son. e um filho de 1 ano e meio. Let me tell you, brothers and sisters, Deixe-me God dizê-los, is irmãos, good. Deus é God bom. is good. Deus And I é want to bom. share with you my E eu favorite quero Bible compartilhar verse. com vocês meu versículo The favorito da Bible Bíblia. says in A Bíblia diz em Lucas in 15, in 22, Proverbs, in Lucas 15:22, the Bible says the Father brings the best robe. em Lucas 15, 22 diz que o pai traz He a gives us the melhor best. veste. Ele dá o I want melhor. us to understand the love of the Father. Eu quero que entendamos o amor do pai. My favorite Bible verse is in Proverbs 22, verse 6. Meu versículo favorito da Bíblia está em Provérbios 22, 6. This verse is my favorite because the Bible says, train up a child in the way he shall go, Esse é meu versículo favorito porque diz: ensina o menino no caminho que deve andar. and it doesn't say he will never depart from it. E não diz ele nunca vai se desviar de No, mim. no. Não, não. It says, and when he is old, Diz, e quando ele he will not envelhecer, depart. ele não vai se That's my favorite separar. Bible verse because my Esse é o meu parents versículo did their favorito job. porque os meus pais fizeram o seu trabalho. And God holds his E promises. Deus Amen? Deus é fiel com suas God keeps promessas, his amém? promises. And he has a Deus Bible mantém suas promise promessas e Ele tem uma for promessa each bíblica and para cada every one of you. de vocês. I know that this is Eu a sei story, que essa é uma história, but in closing, mas para concluir, I want to share another short story. Do you have time for one eu more quero short story? compartilhar uma Is that última okay? história. Vocês têm tempo para uma Do you última like história? stories? Vocês gostam de histórias? Ótimo. So there was a man. Então tinha um homem. This is a true story. Essa é uma história verdadeira. This man had committed terrible crimes against humanity. Esse homem teve que cometer crimes terríveis contra a humanidade. And because of this, he went to prison for many years. E por causa disso ele foi para a prisão por muitos anos. And because of him being in prison, his family suffered a lot. E porque ele estava na prisão, a sua família sofreu Emotionally. muito, emocionalmente, Mentally mentalmente and financially. e financeiramente. After many years of being in prison, Depois de muitos anos na prisão, this man was given freedom. esse homem recebeu liberdade. But during this time in prison, he had no contact with his family. Mas durante esse tempo na prisão ele não teve nenhum contato com a sua And when família. the warden of the prison, E quando o guarda da prisão, when he put him there, quando colocou ali, and he said, "Sir, you're being released today." ele disse: você vai ser liberado He hoje. said, "Today?" Ele He disse: said, "Yes." hoje? Ele Where disse, do you sim. want to go? I will buy your bus ticket anywhere you want to go. Aonde você quer ir? Eu vou comprar para você o seu bilhete de ônibus para onde você quiser ir. The man said, "I have nowhere to go."
O homem disse: eu não tenho nenhum lugar para But ir. if I could go one place, Mas se eu pudesse ir para um lugar, I want to go home. eu quero voltar para casa. I want to go home. Eu quero voltar para casa. But I don't know Mas eu não if sei my family will accept me. se a minha família vai me aceitar de volta. And I don't have the telephone of my E eu não family. tenho o número de telefone da minha I only família. have the address. Eu só tenho o endereço. The warden said, okay, O guarda disse: write a ok, letter today. escreva uma carta hoje And it takes 3 days to get to your home. e vai tomar 3 dias para chegar na sua I'll casa. put you on your bus, Eu vou te colocar no seu ônibus and probably by those 3 days, e provavelmente nesses 3 dias the letter will get to your home. a carta vai chegar na sua casa. So he wrote like this. Então ele escreveu assim. He said, dear family, Ele escreveu: querida família, please forgive me. por favor me perdoem. I don't know how I can make right what I did wrong. Eu não sei como eu posso me justificar, mas eu fiz errado. I'm getting released today from Eu estou sendo prison. libertado hoje da prisão. In 3 days, I will pass by the home. Em 3 dias eu vou passar perto de casa. More than anything, I want to go home. I want to be with you. Mais que tudo, eu quero estar em casa, eu quero estar com você. But I don't know if you will accept me. Mas eu não sei se você vai me So I want to aceitar. ask you one thing. Então eu quero perguntar uma coisa para vocês. As I pass by on the bus, Enquanto eu vou passar com o ônibus, if you will accept me, se vocês me aceitam, I want that you put a yellow flag eu quero que from the vocês window. coloquem uma bandeira amarela da janela. And if I see the yellow flag, E se eu ver a bandeira when I amarela, come on the bus, quando eu estiver passando no then I will ônibus, get out and I know that I'm accepted. então eu vou sair e eu vou saber que eu fui aceito. But if I don't see the yellow flag, Mas se eu não ver a bandeira then I will amarela, keep going. I won't bother you again. então eu vou continuar indo e eu não And vou so the man irritar vocês sent the mais. letter. Então o homem enviou a carta, He started on the journey. ele começou a sua jornada. One day, Um dia, 2 days, 2 dias, he was getting anxious. ele estava ficando ansioso. When it came the 3rd day, he was ready for Quando chegou o disappointment. terceiro dia, ele estava pronto para ser desapontado. And so they were coming around the corner of the house. Então eles estavam passando na esquina da casa. He didn't know what to expect. Ele não sabia o que esperar. As he came around the corner expecting to be rejected, Quando ele passou pela esquina esperando ser he rejeitado, looked at the house and the ele yard, olhou para a casa e para o jardim. and there was not one flag E there. não tinha uma bandeira lá. There was one flag in the window, Tinha uma bandeira na one in janela, the tree, uma bandeira na one on the árvore, mailbox, uma na caixa de one on the correio, chimney. The uma whole na yard chaminé. was waving Todo o with jardim thousands of estava flags, com hundreds of milhares flags, de bandeiras, saying, "Come centenas de home, bandeiras dizendo: volte come para home, casa, volte para we casa. love you, come Nós home." te amamos, volte para casa. My dear friends, Meus young queridos people, amigos, jovens, please don't ever leave por home. favor, nunca saiam de casa. Home is where you are A with ca- God. Sua casa é o lugar em que você está com And your Deus family. e sua família. Don't leave home. Não saia de It's casa. not worth it. Não vale a pena. And those of us here, E adults, nós aqui adultos, maybe we didn't have the problems talvez that I had, vocês não tiveram os problemas que eu addictions, tive com vícios, but maybe you have mas other talvez você things in tenha your outras life coisas na sua vida that have come between you and God. que se colocaram entre você e Deus. Maybe you don't have that close relationship Talvez you você não tenha essa had relação tão próxima com Deus que the você day you tinha got baptized. quando você foi batizado. And in a way, you've been away from home. E de certa forma você esteve longe de casa. Because if we're not close to God, we're not home. Porque se nós estamos longe de Deus, nós não estamos em casa. And so, my dear friends, Então, meu querido amigo, tonight, esta noite I want to make a special eu opportunity quero dar uma oportunidade especial to rededicate your life to the para Lord. que você rededique a sua vida a Deus. He loves you. Ele te ama. He's calling you home Ele every está day. te chamando para casa When you todos os open your eyes dias. in Quando the você morning abre os seus olhos and de you see manhã the e birds você vê os pássaros, Singing songs, when you see the cantando, sun, when you see quando the você vê moon, o when you see sol, a your children, lua, os when seus you see filhos, your mother, quando when você you vê a see your sua father, mãe, quando você vê these o are seu all pai, yellow flags todas essas são that Jesus bandeiras is saying, amarelas que Jesus "I está love dizendo: you, eu te come amo, home." venha para casa. And so I want to make an Então eu appeal quero tonight. fazer um apelo essa If you want noite. to give your heart to the Se Lord você again, quer come dar o seu forward coração de novo a Jesus, forward venha à frente. and come home. Venha à frente e And volte we'll have para a casa. special prayer E nós vamos of ter uma oração rededication especial de rededicação tonight. esta noite. Come forward, Jesus is Venha à calling. frente, Jesus está chamando. Sometimes we have things Algumas like vezes nós temos coisas desire como for um money. desejo por dinheiro. maybe we watch movies Talvez or nós TV assistimos shows, filmes ou TVs instead of ou séries de spending time with TV Jesus. ao invés de passar tempo com Deus. and Jesus is E looking down Jesus and está he's olhando sad and para he nós e Ele says, está triste e Ele diz: "Why don't you spend time with me? I love you." por que você não passa seu tempo comigo? Eu Praise te the amo. Lord, amen.
Graças Praise a the Lord. Deus. Let's Amém. give our lives to Amém. Jesus Vamos dar again. nossa vida a Deus novamente. Jesus is coming soon. Jesus está voltando logo. Let's come home and Vamos let's stay voltar home. para casa e vamos ficar em casa. And by God's grace, E pela with the graça power de of Deus, His love, com o poder do seu the amor, Lord can use us o Senhor pode nos usar to help others come para home. ajudar outros a voltar para casa. At this time, Neste momento, as we have a special como prayer nós of temos uma oração rededication, especial de I rededicação, would like to ask eu quero Brother convidar Marcos o irmão Pereira, Marcos come Pereira. and pray for the youth Venha orar pelos jovens, as we all rededicate our lives to Jesus. enquanto todos nós rededicamos nossa vida a Jesus. Amém. Amém. Os que puderem se ajoelhar, vamos nos ajoelhar. Querido Jesus, nós estamos aqui nesta noite muito agradecidos ao Senhor, porque o Senhor nos ensinou mais uma vez que precisamos permanecer próximos de Ti. Muitas vezes temos ouvido sobre o Seu amor, mas nem sempre conseguimos entender tão profundamente que o Senhor nos ama como um Pai amoroso, como um Pai paciente, como um Pai acolhedor. Querido Deus, ensina-nos a nos aproximarmos cada dia mais de Ti. E nesta noite, eu quero te pedir especialmente por cada um dos jovens que vieram aqui. Senhor, eles tomaram a decisão de estarem próximos de Ti. O Senhor sabe as provas que eles têm, as lutas que eles têm. O Senhor conhece as tentações que cada um deles tem passado. Eu quero te pedir nesta noite, Senhor, que o Senhor nos torne fortes, que o Senhor os torne próximos de Ti, para que assim eles possam vencer todas as dificuldades e naquele grande e breve dia da Tua gloriosa vinda, possamos todos nós juntos dizermos: eis o nosso Deus, a quem tanto aguardávamos. Querido Deus, nesta noite, acolha-nos em Teus braços. Assim como o Pai amoroso, traga-nos, Senhor, para próximos de Ti e mantenha-nos próximos de Ti. Que amanhã, Senhor, possa ser um novo dia, e esse novo dia possa ser na Tua presença. Peço tudo e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Dear brethren and young Queridos people, irmãos e jovens, you may take your vocês seats. podem se assentar. I'm so happy to be here Eu estou with muito you. feliz de estar aqui com vocês. I know it's late, Eu sei que é but tarde, I want to encourage you, mas especially eu young quero people. encorajar vocês, If you've especialmente os If jovens, you've been se thinking vocês about esteve baptism, pensando sobre o batismo, about giving your heart to sobre dar sua Jesus, vida para Jesus, don't wait. não espere. And we have a little time afterwards. Nós temos You can come pouquinho talk to me, de tempo depois que você to the pode other vir conversar pastors comigo here. ou com os outros pastores. Come and talk to them. Venha e converse com eles. Don't wait. Não espere. And also after the meeting, I'm happy to greet you all. E depois da reunião vou E- estar feliz de cumprimentar todos E quero vocês. praticar um pouco do português também, falando com vocês. Eu hablo espanhol, pero necessito falar mais português. Okay. Thank you very much. God bless you. Muito obrigado, Deus os abençoe. Abençoe, irmão Balba, que foi maravilhoso. Creio que tocou o coração de todos que estão aqui. E agora eu gostaria de convidar o Grupo Armos para que nós possamos louvar ao Senhor. E enquanto isso, refletir na maravilhosa mensagem que nós recebemos nessa noite.
faz-nos prontos mais e mais para servir, e o nosso interior a Ti confiar, para ser um instrumento de valor em Suas mãos, de eterno amor, amor sem par. Eis a razão do amor de Jesus. Somos razão de o pregarem na cruz, pelo mundo que estava perdido sofrer. Eis a razão do viver. Finalmente achei a razão, Senhor, razão do meu coração se encher de louvor, e tudo que passo não posso explicar, pois só sei que em Ti cantarei a Ti. Eis a razão do amor de Jesus. Somos razão de o pregarem na cruz, pelo mundo que estava perdido sofrer. Eis a razão do viver. Eis a razão do Amém. Amém? Essa próxima música que nós vamos cantar agora é uma música que nós sempre cantamos, mas é um louvor que continua falando sobre o amor de Deus. Nós aprendemos, né, nessa mensagem hoje que nunca é tarde para voltar para os braços de Jesus. E por mais que a gente possa ter ido longe aos nossos olhos, né, talvez fisicamente fora da igreja, ou longe demais de Deus dentro da igreja também, mas que nunca é tarde para voltar para os braços do Pai, que Ele sempre está de braços abertos. E a razão pela qual Ele morreu, que Ele se sacrificou naquela cruz, foi por cada um de nós. Naquele exato momento Ele olhava para as nossas vidas, mesmo sabendo que a gente poderia se afastar, né, como o filho pródigo, como o pastor, como nós, mas Ele escolheu, porque Ele tem um amor infinito por cada um de nós. Então que nesse momento vocês possam louvar com a gente e também entregar novamente o coração, a vida e escolher se aproximar de Jesus todos os dias. Amém. Deus nos olhou do céu com compaixão e amor, viu nossa aflição, ouviu os corações cheios de angústia e sem fé. Ele enviou seu Filho, nos deu esperança e paz, trouxe a salvação,
trouxe redenção, minha culpa tomou para si, tomou para si. Por isso que Deus seu Filho enviou para mostrar seu amor e trazer-nos a paz. Foi por isso que Deus o preço pagou para nos resgatar. Somos livres, enfim. Deus enviou o seu melhor a Nós trouxe luz em meio às trevas, e lá na cruz o amor se confirmou. O meu perdão com seu sangue pagou. Foi por isso que O meu Deus, seu Filho seu enviou Filho para enviou mostrar seu amor e trazer-nos a paz. Foi por isso que Deus o preço pagou para nos resgatar. Somos livres, enfim. Deus enviou o seu melhor a nós. Seu nome é Cristo, é o Cordeiro de Deus. Deus conosco está, é o Rei dos Reis, nosso Mostrar seu amor e trazer-nos a paz. Foi por isso que Deus o preço pagou para nos resgatar. Somos livres, enfim. Deus enviou o seu melhor a nós. Deus enviou o seu melhor a E o nós. seu nome é Jesus. Deus enviou o seu melhor a nós. Que noite maravilhosa que nós tivemos aqui, né, Ju? Amém, foi uma bênção. Quem aqui se sentiu abençoado? Glória a Deus, que Deus seja louvado. E infelizmente chegou ao fim, né? Eu queria convidar os irmãos a se colocarem em atitude de reverência para nós concluirmos esse culto. Inclinemos nossas frontes. Em nome de Jesus, encerramos esse culto assim como iniciamos e pedimos que o Senhor nos acompanhe e nos guarde de volta aos nossos lares. Amém. Muito obrigada pela presença de todos. Novamente, muito obrigada pela presença do irmão Daniel Balbach. Foi maravilhoso e nós estamos despedidos até a nossa próxima programação. Fiquem com Deus.